Fala, fenômenos do salve, salve, boa noite, tudo bom? Espero que sim, é com vocês. Tem que pedir, não tem jeito. Deixa teu like, te inscreve no canal aí, compartilha o vídeo. Segue a gente, pessoal, segue a gente aqui, ó. @tnd.cr33, tá? Segue a gente lá, é de graça. Não custa nada, pessoal. Nada vezes nada, vezes nada, vezes nada. Então, segue a gente lá no Instagram, tá bem legal, né? A gente tá sempre postando coisas novas lá e é importante vocês estarem seguindo a gente, até porque em breve a gente vai fazer live simultânea, né? As lives aqui no YouTube e lá no Instagram. Para isso a gente tem que chegar ali uma marca de 3, 4 mil pessoas. Então, por favor, sigam a gente lá, te inscreve aqui. Estamos chegando já aos 23 mil inscritos fidedignos, tá, pessoal? Ninguém compra nada aqui. Vocês vão se inscrevendo, a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. E vamos para cima, tá bom? O Leão Azul Paraense viajou hoje rumo a Goiás, né? Deve estar chegando lá por volta de 22 horas. Estou gravando esse vídeo aqui às 20. E todo mundo feliz, né? O Remo que ganha dois reforços. O zagueiro Klaus e o lateral esquerdo Sávio viajaram para poder enfrentar o Atlético Goianiense. Já falei um pouco ontem, né? Amanhã a gente vai falar aí do pós-jogo, mesa tática. Eu já tenho a escalação do Atlético Goianiense. Até ontem eu não tinha, né? Já tenho a escalação do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já contratou o treinador. Só fizeram trocar treinador, né? O treinador do Atlético foi pro Juventude e do Juventude desempregado foi pro Atlético Goianiense, né? Isso mostra que a administração lá não tem muito diferente do que aqui, né? Fico pegando sobra dos outros, como era antigamente. Esse ano, graças a Deus, o Remo mudou, né? Então, essa questão aí do Atlético não ir atrás de outro treinador no mercado, não procurar, não ter alternativas ou uma boa administração, faz com que ele tenha pego ali um treinador que estava no Juventude, que fez um trabalho muito ruim no Juventude, diga-se de passagem. Isso aí chega a ser bom para o Remo, né? Independente de ter sido ele ou outro, o Atlético Goianiense não vai ter treinador domingo contra o Remo. Né? O ingresso lá R$ 10 para quem for com a camisa deles, 20 para quem for sem camisa, ou torcedor do Remo, ou outros clubes, né, que não queiram vestir, logicamente, a camisa do Atlético Goianiense, tá? Falei um pouquinho sobre isso ontem, no final desse vídeo eu vou deixar aqui em cima, tá? Vou deixar dois vídeos, um aqui, vou deixar a questão ontem que eu já destrinchei um pouquinho o Atlético Goianiense e amanhã a gente vai falar um pouco mais taticamente desse time Atlético Goianiense que já está escalado pelo auxiliar lá, né? Peguei a informação direto de lá de Goiânia, mas vou deixar para soltar amanhã no vídeo, né? Senão a gente vai ficar sem material, né? Não à toa a capa de hoje é falando sobre Pedro Rocha, nosso melhor jogador ali tecnicamente, né? Comparado também ali ao goleiro, o Rangel. Na verdade, o nosso elenco tá muito bom, né? Que coisa maravilhosa falar disso. A gente que vinha aqui só aborrecido para falar as notícias do Remo. E Ítalo, será que esses dois jogadores estarão de saída do clube do Remo? E a imprensa de Goiás? Baixaram a bola, agora o Remo já é uma máquina, para alguns, né? Ainda tem alguns soberbos, aquele apresentador lá, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, ele quer ibope, né? E ele acaba conseguindo, mas é fraquíssimo, né? Onde foi que ele comprou esse diploma dele? Eu quero passar longe dessa faculdade. E já estão dizendo lá que o Remo era um resultado normal, né? A soberba caiu, a realidade veio à tona, mas a grande verdade é que o clube do Remo vem assombrando os adversários. E assim, pessoal, quem tem que se preocupar com o Remo é o Atlético Goianiense. Não é o Remo que tem que se preocupar com eles. Quem é o líder? Quem tem a melhor defesa? Quem tem o melhor ataque? Isso não é soberba, isso não é pisar em ovos, isso é a realidade. Quando era o contrário, a gente se preocupava com os outros. Agora é eles que têm que se preocupar em ganhar da gente. Estão em 13º, né? Dos últimos 4 jogos aí, vários empates. E o clube do Remo vem vencendo. Há 15 dias atrás, 20, a gente se perguntava, será que o Remo vai se manter assim? Será que o Remo não vai cansar? Será que o Remo vai ganhar o Paraense? E esse será, esse se tornou uma realidade. Ganhamos do Amazonas, ganhamos o primeiro clássico, era para ter sido uma goleada histórica, graças ao Pavani não aconteceu. No segundo jogo, o time sentiu um pouquinho, errou muitos gols, mas ganhamos no pênalti, o emocional do time excelente. Ganhamos ontem até com certa facilidade,
Na verdade, ontem, né? O tempo tá passando rápido. E domingo vamos enfrentar o Atlético Goianiense. E eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui que o Remo, não vou dizer que é o favorito, mas acredito no empate ou numa vitória do Remo lá. E isso aí eu vou falar amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre Ítalo e sobre o Pedro Rocha. Vamos começar pelo Ítalo. O Ítalo ganhava ano passado 100 mil reais. Quem me falou isso foi o próprio presidente do Sampaio Corrêa, ele veio de lá, né? O Márcio Frota, né? Eu tenho até o contato dele aqui, conversando com ele, né? 100 mil reais era o salário dele. Não tinha como ele pagar lá, ele veio pro Remo. Foi artilheiro do Remo na Série C, fez o gol do título, mas a gente sabe que já está mais em fim de carreira do que propriamente no início de carreira, né? Ele já tem ali uma certa idade. E teve um aumento, né, de salário, ali perto de 120 mil reais, e uma renovação aonde ele teria que receber alguns valores parcelados. O empresário, na verdade, o empresário do Ítalo está forçando a saída do Ítalo do Remo para justamente receber este valor. Ele não está um pingo preocupado com a carreira do atleta, essa é a grande verdade. Se ele tivesse preocupado, o que ele pensaria? Eu vou pegar minha comissão aqui desses 120 mil e na manhosa, ele não quer essa comissão, ele quer além disso. Empresário, 90% estragam mais a carreira do jogador do que propriamente ajudam. Poucos pensam no jogador. O empresário pensa no seu próprio bolso. E é uma raça aí, um câncer, né? Do futebol mundial. E é isso que está acontecendo com o Ítalo. O problema não é do Ítalo, não é o Ítalo que está forçando essa saída. Né? Ele falou que queria ser titular. E se ele não tivesse sendo olhado ou aproveitado pela comissão técnica, ele sairia. Isso me soa até como uma honra do próprio jogador. Bom, se eu não estou ajudando, eu não vou atrapalhar. Então eu prefiro sair. Né? Mas aí o empresário foi meter o bocão dizendo que o Remo tem que pagar esse valor a ele. Né? E o Remo se recusa, diz que está tudo certo. Eu acredito no Remo, não acredito no empresário, porque o jurídico do Remo não perde uma causa. Né? Até a questão do paraense, o jurídico do Remo está de parabéns, né? E acabou vencendo. Na verdade, o jurídico do Remo vem vencendo aí, né, a tudo e a todos que tentam atrapalhar a vida do Leão Azul Paraense. Então, eu prefiro acreditar no jurídico do Remo do que propriamente nesses empresários aí, né, papagaio de pirata que vem atrapalhar. Primeira questão, se o Ítalo quiser ir embora, tranquilo, o pessoal do outro lado do Almirante Barroso já sonda em levar ele, quiser levar, pode levar, muito obrigado Ítalo, grato eternamente, mas não dá para babar ovo de jogador, né? Eu, inclusive, queria o Ítalo de titular em algumas partidas para ele ter uma sequência de 2, 3 jogos para saber como ele iria se comportar. Se o Viseu, que ganha mais de 200 mil, teve, por que ele não poderia ter? Agora é a vez do Adailton. Então, se ele quiser ir, já abre aí 120 mil, o Remo vai lá, contrata outro jogador mais novo, né? De mais mobilidade. O Remo não precisa de um centroavante fixo, pessoal. Me desculpem se você discordar, e eu estou aqui para aceitar a discordância, mas o Remo não precisa de um camisa 9. Não precisa de um centroavante que faça a mobilidade. Igual aquele lá da Ferroviária. É estilo um Carlão que o Remo precisa. Poderia ser o Maxwell. O Maxwell vai voltar aí daqui uns 30 dias. O Maxwell deve estar voltando 40 dias. Mas o Remo não pode esperar. A janela abre dia 6 de junho. Então o Remo tem que ser rápido, né? E contratar qualidade, não quantidade. Então, se o Ítalo quiser ir, muito obrigado. Quiser ficar aí, tem que ser aproveitado também, né? Se não for aproveitado para ficar por si só, para estar atrapalhando a folha salarial, né? Onerando a folha salarial, não é legal para o Remo. Então a gente tem que pensar no clube. Outra situação. Pedro Rocha, pessoal. O Pedro Rocha tem uma boa idade, é um jogador que teve a sua carreira atrapalhada por contusão e por isso não chegou a jogar lá na Europa, em grandes clubes. A gente sabe que o Pedro Rocha tem uma qualidade acima de Série B, talvez é um dos melhores jogadores da Série B, tecnicamente falando. Isso aí é chover no molhado, tá, pessoal? Não é clubismo. A jogada que ele fez agora contra o Vila Nova foi um absurdo. Aquele gol, aquela bola ali não ter entrado no gol do Vila Nova foi de um pecado do futebol. É o artilheiro da Série B e é um cara diferente e tá bem fisicamente. Clubes da Série A, segundo o portal O Liberal, estão de olho no jogador. Uma coisa é de olho, outra coisa é contratar. O Pedro Rocha tem contrato com o Remo até o final do ano de 2026, tá? Então fique seguro. Pedro Rocha não vai sair de graça, não vai sair assim, tem contrato até o ano que vem. Pedro Rocha está muito feliz no Remo. Pedro Rocha está ganhando um salário que não ganhava nem sequer na primeira divisão ano passado no Criciúma. E está muito feliz no Remo. E outra,
A multa rescisória do Pedro Rocha é 5 milhões. Só isso, Theo, de dólares. Então, se quiserem levar o Pedro Rocha, pague 5 milhões de dólares. Hoje, né, aqui na nossa moeda, eu vou pegar a calculadora aqui, né? 5 vezes, o dólar tá 5,65. Deixa eu fazer aqui, 5 vezes 0,65 dá 28 milhões e 250 mil reais. Então, quem quiser pegar os 28 milhões e pagar pelo Pedro Rocha, pague e leve o Pedro Rocha. Vai fazer falta? Vai. Mais 28 milhões para um clube de Série B. Esses salafrários dentro do clube do Remo deixarem pelo menos a metade aí, 14 milhões, o Remo constrói o CT dele. E ainda sobra dinheiro para dar uma recapeada no Bainão. Então é muita grana para um jogador só. Então se quiserem levar, pague. Muito obrigado, Pedro Rocha. Você é um jogador acima do limite de Série B, como a gente não via há tempos, mas 28 papel, papai. Não tô falando de 28 mil, nem 2 milhões e 800, é 28 milhões de reais, 250 mil reais. Isso, o dólar, né, pode aumentar para 6, se tornaria 30 milhões. Então se quiserem levar, pessoal, beleza, mas acho pouco provável um clube de Série A dar 30 milhões, 28 milhões de reais, um jogador aí de 30 anos, né? Mas se tiver, eu estarei a favor da diretoria aceitar até 20 milhões, entendeu? É muita grana e dá para construir um CT ali fácil, contratar mais 2, 3 jogadores de 200, 300 mil reais para vir para o lugar do Pedro Rocha, ser bom igual a ele, né? Igual a ele. Ou até melhor, pegar jogador de primeira divisão que esteja encostado, pagar 300, 400 mil, fácil, fácil, até o final do ano, e subir o Remo. O Remo subindo, nós vamos pegar mais de 50 milhões de reais, aí só de cota 60 milhões, fora agenda, etc, etc, numa Série A. E aí, meu amigo, o custo-benefício, meus amigos, o custo-benefício é altíssimo. Né? Então, dificilmente o Pedro Rocha vai sair do Remo. Mas se levarem por esse valor, dá para pagar até os 20 milhões. Eu, presidente do Remo, se me mandasse 20 milhões, pode levar, muito obrigado. Fique à vontade, muito obrigado, Pedro Rocha, que é uma placa para ti, agradecimento, agradecer nas redes sociais, fazer uma despedida top para ele, mas não dá para recusar essa grana, pessoal. É muito dinheiro para um clube de Série A. Imagine para um clube de Série B que veio de Série C, tá? Basta, se isso acontecer, os diretores do Remo terem consciência de saber empregar esse dinheiro. A gente sabe que uma parte, né, a gente não vai ver nem a cor, igual do Bordeiro, né, que a gente está cansado de falar, jogo passado uma vergonha, mais de 25 mil pessoas no Mangueirão e colocaram 20 mil, 900 e pouco, 21 mil, né? 4 mil foi pro ralo aí. Torcedores. Se fosse reais, 4 mil não é nada, né? Para eles. Mas, infelizmente, não é isso. Pessoal, deixa o teu like, te inscreve no canal, sigam a gente no Instagram. Vamos já postar lá sobre o Ítalo essa informação e sobre também o Pedro Rocha. Fique com Deus. Amanhã, 13h30, mais vídeo aqui. E à noite a gente vai fazer o nosso pré-jogo, tá bom? Vamos tentar fazer o nosso pré-jogo amanhã à noite. Se não, um vídeo com a mesa tática do Atlético Goianiense, que eu já tenho aqui a escalação do Atlético Goianiense, inclusive o Remo já saiu praticamente escalado. Quando eu digo praticamente, que o Daniel pode mudar de uma hora para outra. Cabe a ele isso, né? E ele pode fazer isso e a gente não pode nem contestar, porque é o melhor treinador da Série B aí, vem dando um banho de aula nos outros treinadores, tá? Valeu, galera. Até amanhã. Fui.